Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Aliás, na mídia, programa pioneiro no diálogo interreligioso. Na pauta do programa Conviver de hoje, o Deus dos Ciganos. E nós vamos receber Flávio Nalini. Tudo bem, Flávio? Tudo bem, graças a Deus. Que bom que você retorna ao nosso programa, já esteve conosco, mas tem tanta pergunta, tanta dúvida, tanta questão para ser respondida, e graças a Deus você está aqui conosco com essa costumeira disposição. Eu queria, antes de mais nada, registrar que o nosso programa está sendo gravado, e nós não temos, assim, a possibilidade da intervenção direta dos nossos internautas, telespectadores e ouvintes da Rede Boa Nova de Rádio. Mas a participação de todos é sempre bem recebida pelo e-mail afonsomoreirajunior@gmail.com. Eu peço para aparecer aí na tela, afonsomoreirajunior@gmail.com. Por intermédio desse nosso e-mail, você manda aí sugestões, críticas, comentários e indica, inclusive, quem você gostaria de ver aqui entrevistado e que perguntas você gostaria de fazer. Por exemplo, a nossa pauta de hoje é sobre os ciganos, o Deus dos ciganos, foi solicitação que nós recebemos de alguns amigos que nos acompanham e nós estamos procurando atender. Na produção e direção geral do programa Conviver hoje, Alex Monteiro. No apoio à produção, Regina Prata. Nos trabalhos técnicos, Rogério Palma e Jefferson de Carvalho. Na divulgação, Silvana Zandomeni. Na edição, Edi Pontes. Na apresentação, esse que vos fala, Afonso Moreira Júnior. E na supervisão geral, Guiomar Santana. Eu quero apresentar agora o nosso companheiro Flávio Nalini, representando aqui o povo cigano no programa Conviver. Flávio Nalini, ele é artista plástico, ele é escultor, trabalha na fundição de peças artísticas, na pintura e decoração. Ele é cigano Calon, por parte da mãe, e cigano Louvari, por parte de pai. Ele vai explicar isso aí. Ele é da Umbanda, iniciado também no Candomblé, por mãe Zizi de Xangô, em Salvador, Bahia. Flávio, eu gostaria de começar, conforme nós já tínhamos conversado antes, como uma homenagem àquele nosso irmão, cantor, que desencarnou recentemente, aquela bela voz, vai fazer muita falta. Eu proponho a você que esse programa seja dedicado a ele e gostaria que você recordasse esse nosso irmão cigano com dotes artísticos tão reconhecidos por todos. O Juan Marques. Entre a gente, nós o chamávamos de Juan. E músico cigano, mesmo respeitando todos os que existem, né? Ele se superava a todos, sabe? A voz, o modo dele tocar, um violonista fora de série. E fizemos muitas festas junto, exposições que nós participamos.
e na luta também para resgatar o nome da cultura cigana, principalmente o Daniel Rolinha, que também já te deu entrevista. O Juan e o Daniel, eles estiveram muitas vezes em Brasília para que tentasse mudar a Constituição, porque ainda hoje na Constituição brasileira, cigano significa vagabundo e cigana prostituta, sabe? E não é por aí, né? Nós temos tantos ciganos famosos no Brasil, né? Já tivemos 3 presidentes e eles lutaram muito. Tanto o Juan quanto o Daniel, eles estiveram muitas vezes em Brasília e agora, recentemente, estavam tentando novamente ir para Brasília para falar com o presidente Lula, né? Então, é uma perda muito grande, deixou 4 filhos, e é assim, né? Muito novo, né? 51 anos, ainda perto de mim era um menino, né? Flávio, fica aqui essa nossa singela homenagem, ele merece muito mais, mas fica aqui essa nossa homenagem do coração. Eu aproveito já para engatar a questão, nós estamos falando da morte do corpo físico, nós, como você sabe muito bem, os espíritas com Allan Kardec sabem que morreu o corpo, o espírito se desliga, vai para o mundo maior, e daqui a pouco a gente volta, porque é a reencarnação. Sim. Então eu quero acreditar, na minha crença religiosa, que o Juan retorna ao mundo espiritual, lá ele vai receber as boas reações de tudo de bom que ele fez, não só para o povo cigano, mas para todo mundo em geral. Ele que espalhava a música com tanta alegria, trazia satisfação às almas aflitas. A música tem o poder de retemperar a nossa alma. Então eu aproveito aqui para reformular aqui a questão da pauta de hoje, do programa Conviver de hoje, que é: qual é o Deus dos ciganos? E antes de você responder, já fica aqui o meu comentário, que é o comentário aí dos que nos assistem. Mas o Naline, como é que ele é cigano? Ele é do candomblé? Se ele é do candomblé, como é que ele dá umbanda? Afinal, quem é o Deus dos ciganos? Jesus Cristo. Eu acho que para todas as religiões que existem, né, com ciganos, porque hoje nós temos ciganos até muçulmanos, mas é aquele negócio, ele é muçulmano, mas ele não reza em nome de Alá, ele reza em nome de Jesus Cristo, né? Olha só! Porque nós tivemos muita ligação, né? Nossos ancestrais tiveram muita ligação na vida de Cristo. No entanto, que existem muitas histórias, né, sobre Santa Sara, mas eu acredito naquela história da crucificação de Cristo, que a gente escutou da avó, que escutou da avó dela, e assim por diante, até chegarem na época de Cristo, né? Então, para todos nós temos amigos evangélicos, umbandistas, candomblesistas, mas todos. A minha mãe de santo, ela tinha muito orgulho, né, de dizer que ela tinha um filho de santo cigano. E ela sempre falava: eu acredito em Oxalá, mas para mim Oxalá no sincretismo é Jesus Cristo. Isso, é isso mesmo. Como surgiu, né, já na época dos escravos, né, que eles eram obrigados a seguir a religião, na época praticamente só católicos, né?
que os senhorzinhos mandavam eles seguirem. Então foi quando eles assemelharam os santos do candomblé com os santos católicos, né? E deu o sincretismo que até hoje é muito, muito válido, né? Muito bem. Então, pelo que a gente entende, respondendo à pergunta dos nossos ouvintes, internautas, telespectadores, esse povo bacana que nos acompanha, viu, Flávio? Olha, eu não vou ler os elogios que o programa recebe, porque o espaço aqui não é para isso, não. O espaço é para divulgar o diálogo interreligioso. Mas pediram, insistiram para que você viesse. Naturalmente, a gente dá um tempo de uma entrevista a outra, até para chegar a mais perguntas. E eu estou aqui muito feliz com essa oportunidade de confraternização. Agora, eu vou fazer um paralelo, Naline. Eu vou chamar Naline, que é o nome que... Depois eu vou perguntar a origem desse seu nome de família. Sabe, Naline, guardadas as devidas proporções, existe o povo judeu que sofreu uma diáspora, ou seja, se espalhou pelo mundo todo. Hoje tem lá o Estado de Israel, mas isso já é outra história. Agora, existe também o povo cigano, que se espalhou também pelo mundo todo, que até hoje não tem um Estado, um país cigano, mas ele se espalhou pelo mundo todo. O povo judeu, na sua diáspora, nesse espalhar-se pelo mundo todo, permaneceu unido. Essa é uma colocação importante. Permaneceu unido pela fé religiosa, pelo judaísmo, pelo mosaísmo, pela Torá. Isso é o povo judeu, que também sofreu muitas perseguições, e todo mundo sabe, e os ciganos também sofreram. Os ciganos, no entanto, como você coloca muito bem, eles assimilam a religião nos lugares onde eles se encontram, nos países onde eles se encontram, e eles estão espalhados pelo mundo todo. Então eu te pergunto, se os judeus ficaram juntos, estão juntos até hoje, pela fé religiosa, pelo mosaísmo, pela Torá, enfim, pela crença milenar que eles têm, o que fez com que o povo cigano continuasse até hoje mantendo as suas tradições, a sua cultura, enfim, apesar de não ter uma religião que os unisse. O que os uniu? Aline, é uma reflexão aqui que muitas pessoas fizeram, eu tentei aqui transformar em uma pergunta mais resumida. Eu acho que o que vem unindo o povo cigano por esses 5.000 anos seria as perseguições, né, o racismo, o preconceito, porque hoje, se eu for barrado em algum local por ser cigano, na hora eu chamo a polícia, faz um BO, esse BO eu mando para a matriz cigana, que é em Madrid, e de lá vêm os advogados espanhóis, todos ciganos, e aí o bicho pega, né? Aí a coisa vai... Então, eu acho que é esse preconceito. Eu conheço um pessoal de acampamento. Normalmente a gente fala que em acampamento é outro povo, né? Eles são mais radicais em determinadas coisas. Mas eu conheço um grupo que eles são em vários irmãos e eles brigaram. Então, alguns irmãos ficaram para um lado, alguns irmãos ficaram para o outro. E aconteceu de ter um assalto. Tentaram roubar a picape de um deles no acampamento e aí não tinha briga entre irmãos, não. Aí se uniram e cuidado dos ladrões, né? Então, é assim, mexeu com um, mexeu com todos, né? Normalmente, é muito difícil em acampamento chamar a polícia para resolver alguma coisa. Nós temos a Cris Romá, que é o Tribunal Cigano. Então, é tudo resolvido entre a Cris Romá. Então, sabe, a dor de barriga de um dá para todos. Explica para nós, Naline, o que é
esse tribunal? Aonde ele se localiza e como é que são feitos os apelos a essa... Onde tiver ciganos. Normalmente quem dirige o tribunal são os mais velhos que estiverem naquele momento, né, na hora seja lá o que for, são os mais velhos que vão decidir. E, assim, decidiram, todos têm que aceitar e fim de conversa, né? Você falou sobre uma apelação a um tribunal cigano da Espanha, é isso? Explica para nós. Assim, eu vou dar um exemplo. Nós temos um amigo que ele comprou uma chácara num condomínio, que eram 12 chácaras nesse condomínio. E para inaugurar a chácara, ele fez uma festa e convidou vários ciganos. E quando os vizinhos, né, os condôminos, viram aquele monte de cigano chegando, abaixo-assinado, né? Então fizeram abaixo-assinado, já pediram para um juiz determinar que eles tinham que sair do condomínio. E o juiz, infelizmente, né, acho que ele não estudou o suficiente, ele colocou que, quis dizer, essa corja de pessoas não merecem morar num condomínio, né, um lugar de pessoas finas, né? Foi resolvido aqui no Brasil. Foi resolvido, ele pegou advogados. Para você ter uma ideia, todos os condôminos perderam suas chácaras no processo. Hoje ele é dono do condomínio todo. E o juiz foi obrigado a pagar, eu acho que 3 milhões de reais na época, isso já faz muitos anos. Mas caso não tivesse resolvido, a apelação seria para a central em Madrid. Isso. E essa central em Madrid toma atitudes envolvendo o povo cigano no mundo inteiro? No mundo inteiro. Impressionante. É que muitas vezes o próprio povo cigano não sabe. Né? Nós tivemos um casal de amigos que são de acampamento. As mulheres precisavam de assistência médica, foram no posto da cidade que eles estavam acampados e negaram que eles fossem atendidos. Não permitiram. Aí o falecido Ron Marques foi lá, ele sozinho, sem advogado, sem nada, falou lá com o pessoal, aí abriram, vamos dizer, quebraram o galho, né, do pessoal do acampamento. E uma das mulheres foi lá para fazer um exame. Aí o médico falou que a médica, né, falou que ela precisava fazer um ultrassom. E ela não sabia o que era o ultrassom. Ela voltou e não fez nada, né? Continuou com as dores, voltou novamente com a mesma médica. Você precisa fazer um ultrassom. E nada. Até que, conversando com a minha mulher falou assim, explicou para ela o que ela teria que fazer, aí ela foi, sabe? Mas o tratamento dos médicos do posto foi assim, uma piada, né? Ela estava sendo uma piada por não conhecer, porque é uma pessoa sem instrução, né? Então, o povo cigano não sabe os direitos que tem. Que nem acampamento. Os ciganos vêm de outros estados, agora pararam, né? Mas costumavam acampar ali na Marginal Tietê, naquelas praças
bem ali próximo ao rio mesmo, né? E eles acabavam de montar as barracas, vinha a polícia, um oficial de justiça e mandava eles saírem. E isso é inconstitucional. Nós temos direito de acampar onde nós quisermos, sabe? Isso é lei, né? Mas se tratando de prefeitos, até de governadores, né? E eles simplesmente pegam e saem, porque não sabem, né? Desconhecem essas leis, né? Naline, como você sabe, eu digo aqui só para reforçar, eu faço parte da Frente Interreligiosa por Justiça e Paz, Dom Paulo Evaristo Arnes. Eu gostaria, assim, de público, que os companheiros ciganos, a comunidade dos ciganos, o povo cigano, tivesse também na Frente Dom Paulo um canal para suas reivindicações, para apoio em qualquer inconstitucionalidade que porventura for praticada. Nós estamos juntos pelos direitos humanos. Agora eu quero falar um pouco de festa. Uma grande festa do povo cigano é a festa de Santa Sara, do aniversário, a celebração do dia de Santa Sara. Aproveito também, eu sempre vou fazer isso, para agradecer as lindas e artísticas imagens de Santa Sara que eu recebi de suas mãos e que eu tenho aqui no local de trabalho, aqui onde eu tenho, bem próximo de mim, como uma recordação religiosa que eu considero muito importante. O que acontece no dia de Santa Sara? Qual que é a tradição, as danças, a comida, a celebração? Como é que é isso, Aline? Em Saint-Marie-de-la-Mer, no sul da França, é cultuado praticamente o mês inteiro, né? Mês de maio inteirinho. Aqui no Brasil, a gente cultua, fazem as festas normalmente no dia 24 e dia 25. Normalmente no dia 24 são os preparativos, dia 25 é a festa. E agora nós já estamos convidados para um monte de festas. Sabe, é difícil a gente acabar indo em todas, né? Mas tem muitas festas que são de terreiros de Umbanda, né? Outros são festas assim, vamos dizer, sem religiosidade, né? Apenas Santa Sara cultuada, né? Independente de religião, porque nós temos uma família, não vou citar o nome, lógico, porque o pastor depois vai para cima deles, mas eles são evangélicos e tem um cômodo da casa que é só o altar de Santa Sara. Mesmo sendo evangélicos, eles continuam cultuando Santa Sara, né? Olha só, meu Deus, que interessante isso. Bom, nestas festas, você acredita que essa festa em torno de Santa Sara seria também uma forma de união do povo cigano? Ah, sim. Não só ciganos, né? Os Gadier que gostam de Santa Sara, né? Então, os Gadier também participam. Nós fazíamos muitas festas, né? Eu morei numa casa em Santo André que o quintal era de 5 por 35. Então, a cada mês e meio, 2 meses, a gente fazia uma festa com o ritual do fogo, né? E todo mundo levava um prato, sabe, para não ter todo mundo, alguns gastando e outros não, né? Então, todo mundo levava um prato. E eu cheguei nesse quintal colocar mais de 300 pessoas. Mas olha só.
Sabia, a gente fazia o ritual e era assim, né? O pessoal comentava que na semana seguinte a prosperidade já era acionada, né? Que conseguiam muitas coisas, né? Graças a esse ritual. Então é muito, muito bacana, né? Aquelas danças, Naline, eu já olhei aqui na agenda, dia 24 é sábado, 24 de maio, 25 é domingo. Já vamos reservar aí para as festas ciganas em homenagem a Santa Sara. Aquelas ciganas que aparecem no cinema, filmes americanos, aqueles filmes, novelas, essas ciganas aparecem nessas festas? Muitos são figurantes, né? Quando a Globo fez aquela Explode Coração, acho que foi em 95 ou 96, eu não me recordo, muitas ciganas ali a gente já conhecia, tinha muitas do Rio de Janeiro, né? E quem orientou na época Glória Pérez, né, que fez. Quem orientou a Glória Pérez, passou tudo, foi a Miriam Stanesco. Ela é falecida já. A Miriam Stanesco, no Rio de Janeiro, ela era assim a líder, né, praticamente de todos os ciganos, né? E conhecia muito da cultura. Os pais e os avós dela sofreram muito, que vieram da Rússia perseguidos, né, lá pelos czares, né? E assim, é uma pessoa também fora de série, né? Muito bem. Tem uma curiosidade aqui, Naline, que é a seguinte: por que os ciganos geralmente têm 3 nomes? São batizados ou são registrados com 3 nomes? Isso é uma prática muito antiga, né? A gente ainda continua com isso. Eu digo a gente, minha família, né? E alguns amigos. O primeiro nome é o nome de batismo, como Afonso, Flávio, né? Isso. O segundo seria um apelido carinhoso entre todo o grupo, né? E o terceiro é um nome que a mãe, assim no nascimento da criança, a mãe fala bem baixinho no ouvido da criança, para que nenhum espírito obsessivo venha atrapalhar o crescimento dessa criança, a vida toda da criança, né? E a mãe não divulga para ninguém, nem para o próprio marido, nem para a mãe dela, irmãos, ninguém. Isso morre com ela. No dia do casamento dessa criança, né, se a mãe estiver de acordo com o casamento, ela divulga para o filho ou para a filha. Né? Aí tem um chá de revelação do nome. Sim. Naline, qual o seu sobrenome, Naline, tem alguma significação, no caso assim, relativo ao povo cigano? É italiano, né? Isso. Vem por parte do meu pai, que meus nonos, né, eram italianos. Mas assim, já procurei alguns Nalines. Nós temos, inclusive, no Tribunal de São Paulo, nós temos eu acho que é um juiz, que o sobrenome dele é Naline, mas não conheço, né? Acredito que seja da família. Quando, há anos atrás, já uns 30 e poucos anos atrás, eu procurei, através de um fornecedor que nós tínhamos, ele era italiano, ele foi para a Itália e eu pedi para que ele visse alguma coisa lá. Ele encontrou muitos Nalines, né? Mas não ciganos. Não ciganos. A minha nona,
era de um grupo de louvaras ou louvare, né? É um grupo que nega de pé junto que são ciganos. Eles não é um grupo assim que divulga. No entanto, que o sobrenome da minha nona era Lovato. Ah, tá. Porque quando meu bisavô entrou no Brasil com a família, eles não tinham nome, era só um nome, né? A minha nona era Maria Luísa, apenas. E a minha bisavó falou que precisava ter um nome para entrar, né, naquele documento que faziam antigamente, né, um documento de entrada, né, no país. Aí a minha bisavó falou para o meu bisavô, põe o nome do chefe lá do nosso grupo, né? E era os Lovara, acabou ficando Lovato. Desculpe interromper, você diz assim, que você, por parte de mãe, é Calon, e por parte de pai, Louvare. Explica para nós qual é a diferença disso, dessa origem. Existem muitos grupos, né? Os originários da Espanha, 99% são tudo Calons. Agora, nos outros, na Europa inteira, né? Nos outros países, aí tem muito Calderaschi, tem muito Louvare, tem os Machuanco, né? Então, tem muita coisa assim nos outros países não especificado, né? Porque sobre a origem do povo cigano contam muitas histórias, né? A que eu acredito é que eles estavam na Índia quando fugiram do Irã, Iraque. Naquela época eles eram chamados de iranos mediterrâneos. E devido às invasões de persas, hititas, mongóis, eles saíram daquela região e foram para a Índia. Tem muitos historiadores que cigano surgiu na Índia, né? E não vou dizer que seja errado, mas no ano 1000 depois de Cristo foi quando eles saíram para o mundo todo. Chegaram na Península Ibérica como ciganos calons. E no leste europeu, principalmente Romênia, né? Ali chegaram como ciganos rons. Esses rons acabou se tornando romani, romandi, várias pronúncias, né? No entanto que na Itália, há anos atrás, cigano era chamado de zíngaro. Hoje, se você fala zíngaro para algum italiano, ele não entende. Entendi. Aí você explica, ele fala, sim, os romani. Tá. Naline, eu gostaria assim que você contasse um pouquinho da história de Santa Sara. Nós estamos aí às vésperas das comemorações do dia de Santa Sara, como você disse, em maio, principalmente 24 e 25 de maio. Fala um pouquinho da Santa Sara, explica que ela não é canonizada, pelo que eu sei, mas que ela é canonizada no coração do povo cigano. Sim. As histórias, já ouvi de tudo, tem até uma oração que fala, né? Tu que fostes escrava de José de Arimateia. Olha só. Eu não acredito nisso. Eu acredito que ela era escrava de Maria Jacobé, irmã de Maria Salomé, mãe dos apóstolos Tiago e João. E até eu já comentei na vez anterior sobre isso. Na crucificação de Cristo, Sara viu que quem tinha confeccionado os cravos, ela viu para que servia o cravo maior, que seria para a testa de Jesus, né? Jesus do céu. E faz sentido, porque só a cruz dele
era assim. A cruz dos ladrões que estavam ao lado dele era um T. Eles não eram pregados, né? Eles eram amarrados e ficavam ali até morrer, né? Por falta de água, alimentação, né? Esgotamento, né? Geral. E faz sentido. E Sara convenceu o cigano a roubar o próprio prego que ele tinha confeccionado, né? Então, eu acredito nessa história. E depois da morte de Cristo, os cristãos começaram a ser muito perseguidos, e Sara, Maria Jacobé, Maria Salomé e vários apóstolos foram colocados numa embarcação à deriva, e essa embarcação acabou chegando em Saint-Marie de la Mer. No entanto, que lá tem a igreja das Três Marias, Maria Jacobé, Maria Salomé e Maria Madalena. E os restos mortais estão lá. Só que na igreja tá as três santas, né? Sara fica seria o porão, né, na gruta, embaixo da igreja. Olha isso. Muitos dizem que não tem nada a ver, mas para mim é puro preconceito. Aline, você é autor, posso dizer assim, o artista que confeccionou belíssima imagem de Santa Sara. Como é que foi? Você foi inspirado? Ou se baseou em alguma informação, em algum documento antigo? Como é que foi isso? Foi através de uma entidade cigana que ele deu a dica para a gente. Vão trabalhar nisso, vocês vão conseguir. Porque todos os ciganos, você vê, a maioria trabalha tudo com artesanato, artes plásticas, né? Então, essa entidade deu a dica, eu e minha mulher sentamos, conversamos e começamos, né? E eu tenho uma Santa Sara, tá aqui em casa, inclusive. Essa Santa Sara foi a primeira Santa Sara que nós pintamos. A nossa situação era horrível, né? Financeiramente, a gente estava totalmente quebrado. Anteriormente, eu trabalhava em cozinhas industriais, como contato comercial de cozinhas industriais, e a gente saía, fechava contrato, chegava na hora de receber, nada, né? Não foi você que fechou, fui eu. Escutei muitas vezes isso. E a gente estava assim quebrado mesmo, com ordem de despejo. O carro eu tinha que esconder porque estava com ordem de apreensão por falta de pagamento. Uma situação muito... E a gente pintava 3, 4 peças e vendia. Com o dinheiro a gente saía para comprar mais, comprar tinta, e foi assim, a passo de formiguinha mesmo, né? E não tinha praticamente clientes, né? Porque as lojas de Umbanda daquela época não cultuavam ainda o povo cigano, né? Então, a gente tinha que vender para particulares, espaços esotéricos. Mas, graças a Deus e ao povo cigano, essa Santa Sara que eu comentei, eu estava pintando, ela caiu da minha mão e se espatifou toda, uns 200 pedaços, mais ou menos. Meu Deus! E eu ia pegar a pazinha, ia recolher tudo e pôr no lixo, mas quando eu olhei, estava o pé no local, as mãozinhas dela e a cabeça intactos, do jeito que ela caiu, ficou. Eu falei, não, essa peça eu tenho que... E eu restaurei ela inteirinha, hoje ela está com a gente,
Fiz umas coisas que a gente costuma fazer dentro da peça, né? Até uma hora, se tiver oportunidade, eu falo, porque é longo, né? É uma magia cigana, né? Muito antiga também. E ela está com a gente até hoje. Flávio, eu quero agradecer aqui em nome da nossa equipe do programa Conviver, a sua presença, o seu depoimento, sempre trazendo aí informações muito curiosas, muito importantes a respeito do povo cigano, que nós respeitamos, que nós admiramos bastante. Quem estiver interessado no seu trabalho artístico, tem algum contato mais fácil para pedir alguma coisa para você, alguma informação? Nas redes sociais, é só procurar Santaria Gitanos, se escreve Gitanos, né, que é espanhol, né? Isso. Santaria Gitanos, que é o nome da nossa empresa. Isso, Santaria Gitanos. Isso. E lá vai estar o Flávio Nalini e a esposa também, que é artista de mãos cheias. Ah, sim. Ela é a artista. O Flávio é o arteiro. Flávio, é sempre uma alegria conversar com você. Vamos voltar mais próximos aí da festa de Santa Sara, para a gente contar essas magias aí, que não vai dar tempo hoje. Ah, sim. Mais informações a respeito de Santa Sara. Eu aqui deixo aí as câmeras, os microfones, para suas despedidas, que o tempo passou rápido. Eu agradeço muito a você, a tua produção, porque a gente não tem muito espaço, né, para falar sobre o povo cigano, né, para desmistificar muita coisa. Então, é através de vocês mesmo que a gente consegue, né? Já dei muita palestra em faculdades, inclusive, e ao terminar a palestra, as pessoas, professores, inclusive, falam, pô, a partir de hoje eu tenho uma noção diferente do que eu tinha de cigano. Pois é. Sabe? Então, é através de vocês que a gente consegue... Aqui o canal está sempre aberto. Eu agradeço. Programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso, pioneiro na mídia, na divulgação da interreligiosidade. Agradece Flávio Nalini, agradece a você, e nós vamos ficando por aqui. Até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá. Você acompanhou Programa Conviver.